dar início à nossa formação, tá bom? Então, a gente vai começar com essa frase de Paulo Freire sobre a alfabetização, que diz que a alfabetização é muito mais que ler e escrever. É a habilidade de ler o mundo, é a habilidade de continuar aprendendo e é a chave da porta do conhecimento, né? A alfabetização é um assunto relevante sempre, em qualquer cenário, em qualquer momento, é de suma importância, é de responsabilidade de todos nós, sejamos de anos iniciais, anos finais, educação infantil, é um compromisso nosso, né? E é isso, alfabetização é vida, né? É progresso, é social. E vamos começar a nossa formação com a professora Sunshine. Olá, bom dia a todos, né? Eu sou Sunshine aqui, estou no núcleo de formação e vamos trazer algumas reflexões e práticas pedagógicas a respeito do processo da aquisição da língua escrita. E para começar, né, a nossa reflexão, vale destacar que a BNCC, o nosso documento nacional curricular, define que a alfabetização das crianças ela deve ocorrer até o 2º ano do ensino fundamental, com o objetivo de garantir esse direito fundamental de aprender a ler e escrever, através das habilidades, e também ela traz as habilidades e competências necessárias para a aquisição dessa língua escrita. Então, aí quem tem o documento, né, é válido olhar o documento e ver quais são essas habilidades, essas competências essenciais para a aquisição dessa língua. E a gente também tem o nosso documento orientador curricular, o documento da nossa rede, que foi construído coletivamente aí com os professores da rede, né? E a sua atualização, ela estabelece também, alinhado à BNCC, que o ciclo de alfabetização se consolide no 2º ano do ensino fundamental e que a retenção, ela só aconteça só depois que esgotado todos os recursos possíveis para a recomposição da aprendizagem desse aluno, né? Através da recuperação paralela, da recomposição de aprendizagem e da própria ação do professor na sala de aula para promover a aprendizagem desse aluno. E qual é a nossa metodologia? Metodologia da aquisição da língua escrita. A nossa metodologia, ela é apoiada numa abordagem da perspectiva sócio-histórica, onde o texto se apresenta como principal ferramenta no processo dessa aquisição da língua escrita. Mas não é um texto qualquer, texto como pretexto, né? É um texto que tenha intencionalidade e que comunique a sua função social. Os nossos alunos, eles são produtores de discurso, mesmo antes de chegarem na sala de aula. Então, esta alfabetização, ela precisa estar diretamente ligada à produção oral e cultural dessas crianças. É por isso que a leitorização, ela também tem um papel importante, né, nessa perspectiva, porque ela está presente em toda a ação pedagógica e em todos os componentes curriculares, tanto da base quanto da parte diversificada. E é por isso que a gente faz uso das metodologias ativas, porque ela coloca o aluno no centro desse processo. Ele é um agente ativo e protagonista da sua aprendizagem. Então, é a partir do texto, o texto como eixo, esse texto com função social, que os estudantes vão elaborar as suas hipóteses, fazer análise, produção e adquirir as habilidades necessárias para a aquisição desta língua escrita. Isso tudo também, né, apoiado na consciência fonológica. O nosso foco
é consolidar essa alfabetização no segundo ano de escolaridade. Esse start, ele é dado lá na educação infantil, lá desde o berçário, ou as nossas crianças que entram na pré-escola, né? Esse professor da educação infantil, através das interações e brincadeiras, o professor ele trabalha os objetivos de aprendizagem necessários para a aquisição dessa língua escrita, né? Fazendo com que as crianças adquiram competências que vai dar base para toda a vida escolar desse aluno e para a vida adulta também, né? Então, essas habilidades que ele aprende a adquirir já lá desde a educação infantil vai ser necessário para que ele chegue ao primeiro ano com as habilidades necessárias para aquela etapa, aquele ano escolaridade, e assim consolide esta aquisição da língua escrita no segundo ano, mesmo que tenha aí desvios ortográficos. Isso ele vai aprofundar no terceiro e assim progredir nos seus estudos. Lembrando que o nosso currículo, ele é em espiral. Então, se eu tenho ainda um aluno ali com dificuldade, com algumas habilidades ainda faltando daquele ano de escolaridade, o professor, ele tem esse movimento de retornar habilidades anteriores para que o aluno aprenda. E qual é o papel do professor nesse processo, né? O professor ele é um agente muito importante. A gente sabe que o processo de alfabetização ele é um processo complexo e que envolve aí o desenvolvimento de diversas habilidades, né? Então, o professor ele precisa saber utilizar o maior número de estímulos possíveis para que esse aluno se aproprie desta língua escrita e trazer o aluno para como protagonista desse processo de aprendizagem. Então, é necessário também que o professor ele entenda como acontece a aquisição da língua escrita numa perspectiva sócio-histórica, que conheça os diversos tipos de gêneros textuais, seus usos e suas aplicações nas atividades, que conheça também e saibam onde os alunos estão, né, na escrita alfabética, quais são as hipóteses que eles estão utilizando e os tipos de intervenção que será necessário para ajudar esses estudantes a percorrer o caminho dessa aprendizagem. Por isso é necessário que o professor ele reflita sobre a sua própria prática e como ele possibilitará os estudantes a adquirirem as habilidades necessárias para a aquisição dessa língua escrita. Então, nós temos diferentes tipos de texto para a aquisição dessa língua, né? Numa abordagem aí sócio-histórica, a gente não pode esquecer, né? Essa abordagem da nossa secretaria. E como é que a gente usa esses textos na sala de aula? Como que a gente vai desenvolver as atividades a partir de textos? Como eu já falei lá no início, e também como falado em outras formações, né? Isso aqui eu acredito que não seja novo para muitos aqui, mas é importante a gente frisar, né, esses 3 eixos, essas 3 práticas do texto, uso, reflexão e uso, tanto porque a gente também tem aí colegas novos chegando na rede, precisa se apropriar bem, né, dessa nossa visão, né, e dessa nossa metodologia. Então, como que a gente vai utilizar esses textos na sala de aula? Através dessas 3 práticas: uso, reflexão e uso. O uso, que é a utilização de diversos textos, colocando sempre os estudantes em práticas de leituras significativas. A reflexão, que é a análise linguística, né, dessa língua, e o uso, que é o segundo uso,
que é a produção textual, fazem que o aluno vai refletir sobre todo o conhecimento adquirido. Então, nós temos o texto como ponto de partida e ponto de chegada, mas o texto que cumpra a sua função social, que tenha significado para esse aluno. Tá? Através desse texto com função social, o aluno vai fazer o uso na leitura, a leitura de forma compreensível. E, a partir também desta compreensão, ampliar o seu vocabulário, né? Aí ele vai aprender novas palavras. Através disso, ele vai fazer a reflexão desta língua escrita, né? Que é o código e seu significado, o aprendizado da estruturação desse texto, né? Como se formam essas frases, a consciência de palavras, a consciência de sílabas, a consciência de fonemas, e o uso disso tudo na escrita. E essa escrita também precisa cumprir a sua função social. Não é a escrita somente propriamente dita, né? É a escrita que cumpra essa função. O aluno precisa saber não só como ele vai escrever, mas para quem ele vai escrever, para que ele vai escrever, né? E através dessa escrita, que é uma escrita, através da escrita espontânea, né, dessa produção textual, o professor ele vai ter mais clareza de qual é o nível alfabético que esse aluno se encontra para que ele possa fazer as intervenções necessárias. Isso tudo pautado na consciência fonológica. Então, vocês podem perceber que tudo aqui, ele sai a partir do texto. E vamos para a prática? Eu vou mostrar agora algumas exemplificações. Como que isso se dá em sala de aula? Através dessas 3 práticas importantes que a gente não pode perder de vista, né? Uso, reflexão e uso. Então, sempre partindo do texto, lembrando que esse texto pode ser diversos tipos de texto, diversos tipos de gêneros, né? Ser uma imagem, ou uma poesia, uma música, enfim, a gente tem inúmeras possibilidades. Essa proposta aqui é para o primeiro ano, né? Mas o professor ele pode adaptar aí segundo o nível de escrita em cada etapa aí do ano de escolaridade. Então, eu parti aqui, a princípio, desse letreiro, é um letreiro turístico, letreiro da nossa cidade, e aí vocês podem começar a ter uma conversa com seus alunos, trazer esse aluno, né, como protagonista aí do processo de aprendizagem, perguntar se eles conhecem, onde viram, para que serve, qual é a cidade que fica, qual é a mensagem, por exemplo, que esse coração aí passa. Podem fazer também, né, uma análise do que é letra, do que não é letra, aí nessa imagem. O que está em torno disso, né? Quais são as cores? Então, buscar essas informações para que as crianças, já nessa etapa, comecem a fazer as suas hipóteses. Né? O professor ele pode variar essa atividade escrevendo, né, os relatos oral das crianças, né? Vai ser bom porque, além da leitura e compreensão das ideias dessa fase, a criança ela já começa a perceber que o que ela fala pode ser escrito, né? O que ela oraliza pode ser escrito. Então, façam perguntas sempre, quando, né, vocês proporem um texto, para ajudar que os estudantes levantem hipóteses para a compreensão agora da leitura e análise linguística, que é a reflexão. Então, eu parti de um texto, que é uma imagem, e agora eu vou fazer a reflexão. Né? Nessa primeira etapa, aqui, primeiro ano, né, eu já começo a fazer essa relação código
e significado. Então, aqui eu posso escrever, né, a frase, eu substituir esse coração, qual é a palavra que vai, né, escrever esse símbolo que está aí, o que que esse coração significa, né? E a partir disso, aí a gente começa a fazer a leitura e a reflexão sobre a escrita. Importante que o professor já comece a fazer a leitura, né? Leitura feita pelo professor, apontando cada palavra, com toda a turma, em grupos, trios, duplas, analisar as frases, analisar a palavra, a direção das palavras, o espaçamento entre as palavras, né? Existem aí inúmeras possibilidades do professor trabalhar essa frase para fazer aí a reflexão sobre a escrita. A partir, então, vocês perceberam o movimento. O texto, aí depois do texto, eu trabalhei a frase, e agora a frase, eu destaquei uma palavra para poder fazer uma relação aí de consciência fonológica, né? Trouxe aí a imagem do alfabeto móvel, porque é muito importante, gente, a gente utilizar esse recurso na sala de aula. Nessa fase, os alunos estão na fase das operações concretas, né? Então, o professor precisa levar para a sala de aula o máximo de recursos concretos possíveis, para que a criança ela consiga fazer essa relação da língua falada com a escrita, né? Então, fazendo uma atividade aí de aliteração, eu destaquei a palavra amo, e a gente já pode começar a trabalhar aí o fonema, né? O amo, esse A inicial, como que a gente fala? Vamos tentar fazer uma relação desse amo, com outra palavra dentro do texto, nesse letreiro, e aí fazer as crianças perceber que essa letra de amo tem a mesma relação de som com angra. E pode variar também a atividade, relacionar esse som a outros sons que a criança conheça, né? Nomes de pessoas, dos próprios colegas, tentar buscar esse som no nome inicial dos colegas da turma, em nome de animais, de objetos, né? Vocês podem utilizar o alfabeto interativo, aproveitar essas palavras e colocar no alfabeto interativo, né? E aí pode surgir uma criança que faça a relação da letra com outras palavras, como ave. Aí, mas o som já muda, é diferente. E tentar fazer essa relação e fazer com que as crianças percebam que uma mesma letra tem sons diferentes, dependendo da palavra. Isso é trabalhar consciência fonológica. Então, letras iguais podem ter sons diferentes. Aproveitem essas listas de palavras e levem para o alfabeto interativo na sala, porque aí o alfabeto ele vai ter significado e vai ter referência para esse aluno. Ainda com a análise linguística, eu posso aproveitar essa frase e brincar com as palavras. Aqui eu trabalho consciência sintática, consciência de palavras e consciência também de sílabas. Então, compreendo que aqui a palavra, né, ela surgiu de uma frase que surgiu primeiramente de um texto que foi discutido na sala de aula. E aí o aluno tentar conseguir fazer essa relação sintática, né? E eu posso trabalhar aqui diversas habilidades também com o gênero, né? Aí eu volto aqui, é uma proposta, né? Com, de novo, o uso, uma produção textual fazendo relação da oralidade escrita. Fazer primeiro as crianças escutarem o hino de Angra. Também aí é um tipo textual, né? A criança vai ouvir a música, fazer aí a relação,
né? E depois o professor, né, pode pedir para que os alunos, depois de ouvirem a música, né, coloque lá algumas vezes, e depois vocês peçam em algum momento, escrevam um cartaz, ou escreva mesmo no quadro, aí o que as crianças ouviram, o que elas memorizaram dessa música, e vai escrevendo, né? Nisso aí, o professor ele trabalha aí o sistema de escrita alfabética como representação da fala. A direção que escrevemos, a estrutura do texto, o espaço entre palavras, a pontuação por concordância, entonação. E depois disso trabalhado, deles escutarem, né, a música, eu destaquei aqui o refrão, né, da música do nosso hino de Angra, certo? E aqui tem também inúmeras possibilidades aí do professor trabalhar a leitura e análise linguística. E eu volto, então, assim, para a reflexão. Então, agora, da música, do estudo da música, da compreensão da música, eu venho para a reflexão e para análise linguística, né? Aqui tenho outras possibilidades de trabalhar, inclusive consciência fonológica. Aí, apontando as rimas, né? Tentar que o aluno perceba aonde que estão as palavras que estão rimando. E aí, esse movimento sempre, gente, da leitura feita pelo professor, apontando qual é a direção da escrita, apontando cada palavra, com toda a turma, com grupos, com trios, com duplas, individual, identificar o assunto deste texto, o gênero textual, pode comparar esse gênero com outros gêneros trabalhados em sala de aula, analisar a partir dessa estrofe e os versos, né, que são aí as frases, reconhecer as rimas, também, né, trabalhar o vocabulário, ó, destino, trabalhar o que é, né, isso, o que é o destino. Então, aí, a apropriação de novas palavras pelas crianças, e também, né, ainda refletindo sobre a língua escrita, separar esses versos para que a criança já tenha noção também dessas frases e pedir que as crianças representem através de desenho cada verso da música, isso para compreensão, né, para leitura compreensiva dessa música, ajuda bastante, né? Então, pode ser feito através de um cartaz coletivo, em folha individual, em grupo, e destacar uma frase, aí a principal, a mais importante, ou que o professor queira fazer a análise, para trabalhar aí a escrita como sistema de representação, direção de escrita e espaçamento entre palavras. Então, aqui, a leitura apontada do verso, enfatizando a combinação entre palavra falada e escrita e a direção da escrita. Aproveitando essa mesma frase, né, trabalhar a consciência sintática. E aqui eu posso utilizar, né, cartões, posso utilizar papel, fichas, né, com essas palavras separadas, colocar fora da ordem para que os alunos possam colocar essa frase na ordem, trabalhando aí a consciência sintática. Então, além de pintar os espaços, podemos reescrever essas frases em tiras de papel e montá-las, estruturando a ordem correta, dando sentido à frase. Ordenar corretamente a frase, observando os espaçamentos entre as palavras. Consciência de palavras também. Quantas palavras foram necessárias para a escrita da frase? Qual é a maior palavra e quantas letras possui? Reconhecer a separação das palavras na escrita por espaços em branco. E, por fim, aqui, trabalhar também consciência silábica, né, e rima. Né? No primeiro aqui, com o alfabeto móvel, o teu, né, eu tento formar outras palavras com o mesmo final. Meu, seu, leu, bateu. E também sílabas ali em brilho. Eu posso, lembrando que, né, a gente precisa utilizar de recursos mais concretos possíveis. Aí são tampinhas com pedacinhos de sílabas, né, para poder fazer
essa brincadeira, fazer, né, essa junção, essa troca entre sílabas. Aqui eu estou trabalhando a sílaba, né? Brilha, briga, alho, filho, né? Ali no teu eu estou trabalhando o fonema. Entenderam, então, qual é a dinâmica? Aqui eu trabalho, né? É a parte mínima, estou trabalhando o fonema, mas esse fonema saiu de uma palavra, que essa palavra saiu de uma frase. Essa frase, ela saiu, né, de uma estrofe que saiu de um texto que foi discutido primeiramente na sala de aula, né? Então, o professor, ele precisa fazer esse movimento. Primeiro, trazer o aluno como protagonista do seu processo, do seu aprendizado, fazer com que o aluno crie hipóteses desta leitura, faça o uso, né? Para que aquela leitura, para que serve, né? Qual é a finalidade? E aí depois partir para a reflexão sobre essa escrita. E por último, para fechar esse ciclo, o último uso, né? Não podemos esquecer, são três, e a gente tem o segundo uso, que é a produção textual. Essa produção textual, individual e espontânea, né? É necessário que o professor faça uma produção textual coletiva, sim, né? Essa produção coletiva, ela é fundamental para que a criança ela entenda como se dá a estrutura, a escrita, a estrutura do texto, a direção, os passamentos, frases, mas também a produção textual final, individual e espontânea também é fundamental, é o segundo uso, né? É importante que a criança, através da escrita espontânea, ela mostra ali todos os conhecimentos adquiridos sobre a compreensão que ela teve do texto e sobre a análise linguística, né? Essa relação do código e significado, né? Aqui são dois exemplos, mas o professor ele pode. Aqui tem inúmeras maneiras de pedir para que o aluno faça essa produção. Então, na produção textual, individual e significativa, é importante destacar por que o aluno vai escrever e para quem ele vai escrever. Então, a gente vê que não é um texto somente solto com imagens que não tem nenhuma relação significativa com o que o aluno aprendeu, né? É a importância também da escrita individual. É importante que o aluno entenda que essa letra tem que ser legível para que a pessoa entenda, né, o que ele está escrevendo. E o professor também precisa ter um olhar para analisar os avanços e etapas desse processo, não só os erros, né, mas quais são os avanços que os alunos obtiveram durante esse percurso dele de aprendizagem. E esse momento, né, a Isabela Muni, nossa fonoaudióloga da nossa rede, ela vai falar um pouco sobre essa questão muito importante que é o desenvolvimento das habilidades da consciência fonológica no processo de alfabetização, para a gente entender um pouco mais e aprofundar um pouco mais nesse assunto. Olá, eu sou Isabela Mui, fonoaudióloga clínica e educacional da Secretaria de Educação de Angra dos Reis, e hoje estarei aqui conversando com vocês um pouquinho sobre a consciência fonológica e a importância dela para o processo de alfabetização. Então, a primeira coisa que a gente precisa discutir é sobre esse termo. O que é a consciência fonológica? Bom, a consciência fonológica refere-se a uma capacidade mental, daí o termo consciência, de refletir sobre a estrutura sonora da fala. Toda vez quando a gente fala sobre o sonoro, a gente está falando do fonológico. Daí o termo consciência fonológica é uma habilidade metacognitiva, ou seja, é uma capacidade de refletir sobre a sua própria linguagem. E quando eu falo em refletir, estou me referindo a reconhecer, identificar e ser capaz de
manipular essas estruturas sonoras. Que estruturas sonoras são essas? A gente está se referindo a palavras, sílabas e também fonemas. Isso é muito importante a gente destacar, porque muitas vezes, quando a gente fala consciência fonológica, as pessoas referem-se apenas ao fonema, consciência do fonema. A consciência fonêmica é sim uma das habilidades de consciência fonológica, mas a gente deve pensar nela como uma fatia do bolo. O bolo todo é a consciência fonológica e a consciência fonêmica é apenas um pedaço dessa competência. E a gente vai conversar mais um pouquinho sobre as outras. Um conceito que é importante a gente falar é que o desenvolvimento da consciência fonológica ele ocorre ao longo de um contínuo que se inicia com a consciência das unidades maiores, são as unidades intrassilábicas, a consciência de palavras, que são mais superficiais, e finalmente ela vai se desenvolvendo, passando pela consciência silábica, até chegar à capacidade de refletir sobre as unidades menores, que são os fonemas. Então, isso é algo muito importante para os professores entenderem. Esse desenvolvimento, ele é contínuo. Então, o que é importante a gente saber sobre esse desenvolvimento? O desenvolvimento da consciência fonológica, segundo os autores, ele tem início a partir do contato com a linguagem oral, mas o aperfeiçoamento ele só ocorre com a aquisição da linguagem escrita. Então, é importante que a gente estimule essas habilidades desde a educação infantil, antes mesmo do contato explícito com a língua escrita. Por quê? A gente tem documentado em várias publicações, em vários artigos, que quanto melhor em habilidades metafonológicas essa criança é, mais fácil fica para ela o aprendizado da linguagem escrita. Porém, as habilidades mais complexas de consciência fonológica só estarão desenvolvidas quando essa criança aprender o código escrito. Então, uma habilidade é dependente da outra. A consciência fonológica proporciona a aquisição da linguagem escrita. E a partir do momento que a criança adquire a linguagem escrita, ela consegue resolver as questões relacionadas a atividades mais complexas da consciência fonológica, como, por exemplo, a consciência fonêmica. Então, eu trouxe para vocês aqui esse quadro falando sobre a hierarquia do desenvolvimento da consciência fonológica. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes que eu gostaria de conversar com vocês hoje. A gente precisa falar sobre a hierarquia, sobre o desenvolvimento dessas habilidades. Então, quando que elas começam a se desenvolver? O que a gente espera? Que marco a gente espera de desenvolvimento que a criança atinja essa habilidade? Então, uma das primeiras habilidades são as habilidades suprassegmentais, que seriam a rima, em primeiro lugar, e a literação. Quando que elas se desenvolvem? Alguns autores falam 3, 4 anos e outros entre 4 e 5 anos. Então, é importante a gente ficar atento, porque, às vezes, mesmo antes da criança ter um contato formal com a escola, ela já pode ser capaz de ter essa percepção auditiva, de perceber em uma música, em uma cantiga infantil, essa habilidade de identificação de rima. Só que mesmo dentro dessa habilidade, a gente tem uma complexidade, a gente tem um nível de dificuldade. Então, o que seria isso? Quando eu falo em rima, a identificação de rima é uma habilidade presente logo na fase pré-escolar, mas a produção da rima, a criança ser capaz de produzir uma rima, a gente espera que essa habilidade seja desenvolvida até 8 anos de idade. Então, Isabela, ela começa o desenvolvimento de rima com 3, 4, mas só termina com 8? Não. O 8 é o tempo que a gente espera que esteja consolidado. Mas lembrando que a gente está falando de estimulação. Quanto mais a gente estimular essa criança, mais fácil ela vai adquirir essas novas habilidades. Então, lá no pré-escolar, o que a gente pode fazer? Favorecer as cantigas, favorecer textos infantis que tenham rimas, que são muitos, né? E na hora que a professora estiver lendo, enfatizar esse som para que a gente consiga trabalhar o
fonológico. A gente não está falando de letra, a gente não está falando de escrita, a gente está falando de estimulação que é auditiva. Depois da rima, dessa identificação que o pé do João parece um melão, essas palavras que têm essa sonoridade, essas historinhas que tem essas palavras com final, que a gente vai estimular nas nossas crianças, essa percepção, mas a gente também já pode perceber, já pode estimular, que vai estar presente em algumas crianças, a habilidade de aliteração. O que seria essa habilidade? Perceber que as palavras também podem começar com o mesmo som. Então, depois que eu tiver o desenvolvimento disso, eu também tenho que observar outras habilidades que também estão presentes nesse período pré-escolar. Então, o que a literatura nos diz? Quais seriam as outras habilidades? Habilidade de consciência de palavras. Eu acho que isso, sempre nas formações, as meninas falam com vocês, né? Passam atividades sobre o quanto é importante a criança perceber o que a gente está falando, falar, formar frases, ser capaz de identificar. Mas que essas frases também são analisadas em quê? Unidades menores, que são as palavras. Perceber que as frases são formadas por palavras, a gente chama de consciência de palavras, que também está presente nas crianças antes do contato formal, antes dessa aquisição do código escrito. Então, outra habilidade que também se desenvolve lá no pré-escolar, consciência silábica, mas essa é uma habilidade que ela inicia lá no período pré-escolar, mas ela continua se desenvolvendo nas fases iniciais de alfabetização. E a consciência silábica, quando a gente pensa nas habilidades mais elementares, a gente está falando dessa criança sintetizar e analisar que a palavra pode ser reanalisada em unidades menores. Então, é perceber que panela, que essa palavra tem quantos pedacinhos? Como que eu posso estimular essa percepção? Falando com essa criança. Mais uma vez, auditivamente, ainda não estou escrevendo para ela, mas eu posso fazer atividades, eu posso escolher uma palavra dessa musiquinha que a gente cantou e associar a um gesto motor, marcando cada sílaba. Pode ser com uma palma, macaco. Pode ser batendo na mesa, macaco. Ou associando uma pecinha, colocando na mesa uma pecinha para cada sílaba que eu falei, associando marcadores para proporcionar para essa criança essa sensibilidade, que as palavras, elas também podem ser sintetizadas e analisadas em unidades menores, que são as sílabas. Mas quando a gente fala de consciência fonológica e consciência silábica, que é muito importante para o desenvolvimento infantil, mais uma vez a gente precisa estar atentos ao quê? A hierarquia da dificuldade. Então a gente vai começar com síntese e análise. Mas aí depois a criança que já percebeu que essa palavra contém pedacinhos, às vezes ela nem entende ainda o conceito de sílabas, mas a gente costuma usar com crianças pequenas os pedacinhos das palavras. Então, depois que ela já é capaz de sintetizar e analisar, o que ela pode ser capaz de fazer? Identificar. Então, eu vou falar para ela, boneca, seja de uma história que eu contei da boneca, de um texto que a gente leu, mas se eu peguei essa palavra, você consegue me dizer qual é o primeiro pedacinho dessa palavra? Então, identificar. E dentro da identificação, a gente tem o quê? Primeiro, identificar o início, depois, identificar o final e, por último, a identificação de fonema medial, porque ele é mais complexo, é mais difícil para a criança. O que depois ela também pode ser capaz de fazer? Adicionar. Vamos adicionar? Vamos colocar um pedacinho? Olha, eu tenho a palavra pato, mas eu vou colocar um pedacinho, vou colocar o sa no começo de pato. Que palavra que vai virar? Você me ajuda? Vamos pensar juntos? Eu tenho pato. Associa a um gesto, a algo concreto. Vou colocar esse cartãozinho, esse pedacinho que é o sa, no começo dessa palavra. Que palavra que vai virar? Me ajuda, sapato. Sapato. Que palavra é essa? O que virou?
deixa a criança responder, deixa ela brincar com os sons. Isso é tão importante. Então, a gente vai sintetizar, analisar, identificar, adicionar, mas a gente também pode subtrair, fazer ao contrário. Eu tenho a palavra sapato, mas a tia vai tirar o sa, ó, sapato. Eu tenho 3 cartões, sapato. A tia tirou esse, vai ficar o quê? É uma habilidade mais refinada, é mais difícil do que adicionar. Então, eu vou treinar o subtrair depois que eu treinei o adicionar. Substituir, mais elaborado ainda. Então, eu tenho bola. Eu vou tirar o bó. Então, olha só, eu vou trocar, vou tirar o bó e vou botar o có. Que palavra que isso vai se tornar? Que palavra que virou? Ah, tia, virou cola. Tudo isso, gente, a partir de brincadeiras, a partir de jogos, a partir de histórias, a partir de músicas. Mas a criança precisa brincar, ela precisa experimentar esses sons. Então, anos iniciais de alfabetização, primeiro, segundo ano, as crianças estão aprendendo cada vez mais essa relação entre a fala e o som. A gente precisa sempre ter momentos para que a gente possa estimular isso nas crianças. E a última, a mais complexa, depois que a criança tem o domínio do código escrito, a gente vai saber que ela desenvolveu completamente essa consciência fonêmica. Mas também não quer dizer que eu não estimule essa percepção antes. Ela está indo bem? Ela está conseguindo desenvolver consciência de palavras? Ela conseguiu desenvolver consciência de sílabas? Ela está pronta, então, para a gente trabalhar a consciência fonêmica, que seguem o mesmo nível de dificuldade que a gente falou lá na consciência silábica. Sintetizar, então eu vou fazer o som bem devagar para que essa criança consiga identificar que palavrinha que eu falei, para que depois ela seja capaz de fazer isso, ela consiga me dizer que é o pé, identificar o fonema inicial, identificar o fonema, não é letra, o fonema final, depois o medial. Então, essas habilidades vão estar consolidadas depois que ela aprender a ler e escrever. São muito importantes para que essa criança consiga escrever ortograficamente. Então, se a gente prestar atenção nesse nível de desenvolvimento do meu aluno, o que é esperado para ele nesse ano de escolaridade, como que está o desenvolvimento dessas habilidades metalinguísticas, a gente vai estar garantindo para ele que esse componente auditivo da língua, a gente está sempre trabalhando muito bem em sala de aula. E aí, onde que tem mais falando sobre consciência fonológica? Porque eu já ouvi muitas vezes, isso é coisa de fono, né, Isabela? Consciência fonológica, quem trabalha consciência fonológica é a fono, ou o fonoaudiólogo. Não, a própria base, aqui a gente tem no Brasil, a Base Nacional, desde 2017, que cita isso também como uma competência esperada para os anos de escolaridade. Ela cita conhecimento do alfabeto, reconhecimento do princípio alfabético da língua e consciência fonológica. Então, não é mais assunto de fono, é um assunto de todos nós que trabalhamos com linguagem escrita e desenvolvimento infantil. Mas a gente sabe que avaliar essas habilidades não é algo muito simples. Então, eu trouxe aqui para vocês um checklist que nós, da equipe técnica da educação, a gente apresentou em uma formação online no período da pandemia, que retira lá do componente curricular língua portuguesa, com enfoque em consciência fonológica, do primeiro ano de escolaridade, algumas habilidades de consciência fonológica que são esperadas para esse primeiro ano de escola do ensino fundamental. Fala sobre o quê? Separar palavras em sílabas oralmente. A gente já sabe que isso é o quê? Consciência silábica. Identificar oralmente as sílabas iniciais das palavras, a literação, e dizer se é igual ou diferente à sílaba inicial de outras palavras. Está lá no componente do primeiro ano, mas a gente também já viu aqui na formação que desde o pré-escolar, desde a idade pré-escolar, com mais ou menos 4, 5 anos, essa criança já tem adquirido essa habilidade. Então, será que a gente está realmente estimulando essas habilidades para que ele chegue no primeiro ano de escolaridade
com essa habilidade adquirida? Depois a gente tem o quê? Identificar oralmente as sílabas mediais das palavras. Mas a gente já viu que isso também é mais difícil, né? Primeiro a gente identifica o começo, depois a gente identifica o final, para que depois a gente consiga identificar o meio. Mas lá com 6 anos, algumas completando 7, será que essa criança já não deveria ter consolidado essa habilidade? A outra necessita identificar oralmente as sílabas finais das palavras. E aqui não estou falando de rima, que isso também é uma confusão que acontece às vezes. A sílaba é um segmento sonoro, por exemplo, balão vai rimar com canhão. A última sílaba de balão é lão, a última sílaba de canhão é nhão. Eles não terminam com a mesma sílaba, eles são palavras que rimam. Aqui nessa habilidade eu estou falando de palavras que terminam com a mesma sílaba. E aqui é um lado que a gente cita, ó, identificar e produzir rimas. Mas, Isabela, você não falou para mim que primeiro eu identifico e depois eu sou capaz de produzir? Sim. Então, se com esse meu aluno de 6 anos, ele ainda não é capaz de identificar, essa criança é uma criança de risco, porque muitos artigos já falam sobre um dos primeiros sinais de risco para crianças com transtornos de aprendizagem é essa baixa sensibilidade à rima. Então, é um aluno que eu vou precisar estimular essas habilidades fonológicas desde muito cedo. Eu ainda não consigo fechar no diagnóstico de algum transtorno de aprendizagem numa criança com 6 anos. Ele está iniciando esse processo. Mas como essa habilidade já deveria estar presente precocemente e até os 6 anos ele ainda não adquiriu, é algo que vale a pena a gente ficar atento e estimular. Eu acho que a palavra, quando a gente fala sobre desenvolvimento infantil, é estimular. A gente não pode perder tempo. A gente não pode esperar pelo fracasso. A gente precisa estimular o máximo possível todas as nossas crianças. E aí continua com relacionar o som à sua letra e vice-versa, né? Essa correlação fonema-grafema, e relacionar sílabas e fonemas com a sua representação escrita. Então, isso não é assunto de fonoaudiólogo, está na base e a gente precisa trabalhar e enfatizar no trabalho dessas habilidades com as crianças. Então, os estudos sobre a importância e sobre essa correlação da consciência fonológica com o aprendizado da leitura e escrita datam lá da década de 80 e cada vez mais estudos são apresentados e comprovam essa correlação. Mas o que justifica isso? Quanto melhor o desempenho das crianças em atividades de segmentação, o que acontece? Elas conseguem decodificar esse código escrito melhor. Por que uma boa decodificação é importante? Porque eu proporciono para essa criança velocidade, fluência também de leitura. E aí isso ocasiona o quê? Uma boa compreensão. Então, eu preciso ter uma boa decodificação para me proporcionar uma boa velocidade de leitura para que eu possa compreender aquilo que eu li. Então, a gente não pode esquecer que a leitura tem esses dois componentes, de compreensão e também de decodificação, e um influencia no outro. A gente não pode deixar de perceber como que essa criança está decodificando, como que está essa velocidade. Por quê? Porque se houver muitos mecanismos atencionais voltados para a decodificação, se é uma criança que não consegue ler, se ela não consegue decodificar, a gente sobra pouco, vamos usar entre aspas, armazenamento para acessar lexicalmente esse significado dessa palavra, para acessar o que isso significa. E isso vai acabar sobrecarregando essa memória operacional e afetar o quê? A compreensão. Eu acho que todo mundo já teve um aluno ou já teve uma experiência de uma criança que a leitura dela é tão difícil, é tão laboriosa, ela tem tanta dificuldade nessa representação que ela acaba não conseguindo compreender. Mas se eu ler o texto para ela, ela entende muito bem. Então isso me mostra que ela não tem problemas para compreender a informação. A dificuldade dela está justamente nessa decodificação. Então a gente não pode esquecer o quanto isso também é importante para esse processo.
Então, assim, muitas pessoas às vezes falam, mas Isabela, o processo de leitura não é simplesmente um processo de decodificação. Não, não é simplesmente um processo de decodificação. É um processo muito complexo, mas ela parte de um processo que é mais elementar, de reconhecimento de palavras, até chegar no mais complexo, que é a compreensão daquela mensagem escrita, tão essencial para a aprendizagem de novos conhecimentos. A gente sabe que, com o avançar dos anos de escolaridade, muitos dos conteúdos apresentados dependem de uma boa aquisição de linguagem escrita, dessa criança ler e compreender aquilo que ela leu, para que ela possa compreender melhor aqueles conteúdos dos anos de escolaridade. Então, é sim muito importante que a gente trabalhe isso com elas. A compreensão igualmente importante, mas a gente precisa auxiliar, dar as ferramentas para que essas crianças elas consigam ler com autonomia. Na verdade, eu acho que é isso que todo mundo espera. Lá no primeiro, que ele consiga iniciar o desenvolvimento sem dificuldade, que no segundo ano ele consiga consolidar esse processo, e a gente precisa oferecer as ferramentas que a gente tem para auxiliá-los. Então, aqui a gente tem mais um autor que fala sobre isso do que a gente acabou de conversar. As informações visuais, as letras, né, os grafemas, combinadas às informações fonológicas, as auditivas, que são os fonemas, os sons verbais, estão envolvidas na aprendizagem da leitura e da escrita, auxiliando os escolares na descoberta do princípio alfabético e no alcance da ortografia, e por isso devem ser estimuladas explicitamente dentro das salas de aula. Nós não podemos esquecer, nós falamos português, é a nossa língua. O português, a escrita do português, segue o princípio alfabético. Então, a gente precisa estar atento. A gente não trabalha com pictogramas que representam palavras. A gente trabalha com fonemas, a gente trabalha com os grafemas, essas letras representam sons, e a gente precisa ensinar explicitamente isso para a criança. Parece bobagem, mas não é. Algumas crianças apreendem isso mais facilmente, mas outras a gente vai precisar conversar com elas sobre isso. Você sabia que existe uma relação entre o que você fala e o que você escreve? E aí fica aqui também com sugestão, quem quiser se aprofundar mais no assunto, tem um fonoaudiólogo que utiliza uma linguagem muito voltada para profissionais, que é Jaime Luiz Zorzi. Ele tem algumas publicações e tem uma que é maravilhosa, que o título é As Letras Falam. Então é isso, as letras falam. É tão simples, mas tão bonito, tão importante que as crianças consigam entender isso. As letras falam, vamos ensinar para elas, então, essa correlação entre o que a gente fala e o que a gente escreve. E outro ponto que eu não poderia deixar de destacar é que ainda há muita confusão entre consciência fonológica e método fônico. A consciência fonológica é uma habilidade necessária para o aprendizado da leitura e da escrita. É uma habilidade. O método fônico é uma abordagem, uma opção à alfabetização. Então, quando eu estou falando de consciência fonológica, de maneira alguma eu estou falando sobre o método fônico. Independente do método utilizado, é fundamental o treino da consciência fonológica com os nossos estudantes. Então, no último slide, eu falei que a consciência fonológica é uma das habilidades necessárias para o aprendizado da linguagem escrita, né? Da leitura e da escrita. Mas quais seriam essas outras habilidades também tão importantes? Vocabulário, e por isso, né, eu acho que a nossa rede está de parabéns, todas as formações são muito voltadas para isso, para o desenvolvimento da oralidade, do vocabulário das nossas crianças, o quanto isso é importante para o aprendizado dela. Mas a gente também tem memória operacional fonológica, a capacidade de manipular, de armazenar esses sons da fala. Outra muito importante, principalmente para o processo de leitura, que é a velocidade de acesso ao léxico, como meu cérebro processa essa informação, como que ele reconhece. E aí a gente tem outras tarefas de nomeação automática rápida, que quem se aprofundar no assunto vai ouvir muito falar, o quanto ela também é importante para o aprendizado da leitura, e ali as habilidades metafonológicas, que dentro delas está a consciência fonológica, que a gente conversou hoje com vocês.
Então, o que eu gostaria de deixar aqui registrado e enfatizado é que lá na escola, Isabela, e eu com o meu aluno lá na minha turma, o que é importante eu estar atento? Então, acho que a primeira dica, a primeira informação que eu gostaria de deixar para vocês, que ficasse aqui dessa nossa conversa, dessa formação, é atenção, gente, à hierarquia e ao nível de dificuldade na elaboração das tarefas e das atividades de consciência fonológica. Eu sei que na formação vocês vão ter mais exemplos, mais atividades, mas a gente precisa exercitar esse raciocínio. Por que eu vou elencar essa atividade para o meu aluno? Por que é importante para ele? Vai adiantar alguma coisa numa criança que já tem desenvolvido a consciência de palavras, já tem desenvolvido consciência fonêmica, eu ficar insistindo em habilidade de reconhecimento de quantas palavras tem nessa frase, já é uma habilidade que ele tem. Lá na educação infantil, esse meu aluno acabou de chegar no primeiro ano, eu vou já, sem saber como estão as outras habilidades, trabalhar a consciência fonêmica com ele. Será que é o momento adequado? Será que ele não precisa das habilidades anteriores para que ele consiga realmente consolidar esse aprendizado? Então, esse raciocínio é muito importante. A seleção de atividades eu acho que é o mais fácil. O mais difícil é a gente conseguir entender em que nível que essa criança está, onde está essa dificuldade. E por isso que eu fiz questão de trazer lá naquele slide a escadinha, para a gente sempre pensar que esse desenvolvimento ele é contínuo. Uma habilidade ajuda no desenvolvimento de outra. Então, acho que esse era o ponto principal que eu gostaria de deixar registrado aqui para vocês. E o segundo é intervenção precoce. Todos os programas para crianças com transtornos de aprendizagem passam também pela remediação fonológica. Então, se a gente sabe que isso é tão importante até mesmo para quem tem transtorno, como uma dislexia, por que não estimular essa habilidade que a gente já viu que está muito relacionada ao sucesso do aprendizado da leitura e da escrita desde a educação infantil? Se vai ser bom para todo mundo. E se esse meu estudante for uma criança realmente de risco, desde a educação infantil eu já estou estimulando aquilo que é importante para ele. Então, estou remediando futuras dificuldades. E aí, se eu realmente estimulei essa minha criança desde a educação infantil, eu realmente fiz um trabalho voltado para o desenvolvimento de habilidades, essa criança permanece com dificuldades, então isso vai facilitar até o profissional da clínica que ele já sai do ambiente escolar, para identificar, olha, essa criança realmente sempre teve um trabalho de estimulação de habilidades metafonológicas, mas ela continua sendo uma criança que não consegue compreender, não consegue desenvolver essas habilidades. Então, essa criança é realmente uma criança de risco para isso. Mas a gente só pode dizer isso se a gente realmente fez um trabalho pautado no desenvolvimento, através da hierarquia e do nível de complexidade das tarefas. Então, é muito importante a gente, enquanto rede, discutir sobre isso. A gente tem muita publicação, as meninas estão sempre fazendo formações sobre isso, e eu acho que a gente precisa trazer esse conhecimento para as nossas crianças, porque vai ser muito importante para elas, e a gente sabe o quanto que o desenvolvimento, né, global dessa criança é importante, mas também quanto essa aquisição da linguagem escrita vão auxiliá-los a serem pessoas mais autônomas, que realmente utilizem esses recursos da comunidade com autonomia. Então, a gente espera isso e eu me coloco à disposição de vocês para qualquer dúvida, tá bom? Um abraço. Né? Espero que vocês tenham gostado e da formação, tenham aproveitado. Aí, de descontração, a gente encerra essa formação.